Olá, meus caros! Vamos relembrar o que foi visto na nossa última aula? Resumindo então nossa última aula, que foi sobre a nova ordem mundial. Primeiramente, precisamos lembrar daquele mundo bipolarizado ao qual falamos no contexto da Guerra Fria, onde tínhamos duas grandes potências militares com ideologias contraditórias. De um lado, os Estados Unidos, com sua ideologia capitalista, e de outro, a União Soviética, com a sua ideologia socialista. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991, essa bipolaridade chega ao fim e um grande crescimento econômico, principalmente dos países europeus, da China e do Japão, faz com que surja a ordem multipolar. E nessa aula, nós veremos como surgiu essa nova ordem mundial. Nessa nova ordem mundial, as nações mais desenvolvidas são aquelas que apresentam maior disponibilidade de capitais, avanços tecnológicos significativos, qualificação de mão de obra, elevado nível de produtividade e bons índices de competitividade. De acordo com esse novo cenário, nações como o Japão, a Alemanha, a China, os Estados Unidos se sobressaem. Lembra que o Japão e a Alemanha saíram arrasados da Segunda Guerra Mundial? Sim, porém eles se recuperaram com muita rapidez, trazendo um novo dinamismo econômico. E devido a essa tendência atual de expansão empresarial pelo mundo, ainda mais diante dos constantes avanços tecnológicos, a concorrência é cada vez maior. Na tentativa de driblar esse mercado e arrecadar cada vez mais lucratividade, algumas empresas usam de estratégias de fusões para ampliar o seu domínio sobre o mercado consumidor. Essas fusões ocorrem inclusive em diferentes áreas de atuação, cujos objetivos são os mesmos de garantir maior inserção no mercado. Nesse sentido, conquistando maior lucratividade, as grandes empresas pressionam os governos de seus países de origem a interferir nos assuntos internos de outras nações, o que os obriga a adotarem duas bases do neoliberalismo, que são as privatizações e a abertura econômica. Mas neoliberalismo vocês já estão careca de saber o que é, né, gente? O neoliberalismo consiste em quê? É um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que prega a não participação do Estado na economia. Esse conjunto de ideias defende a redução da intervenção do governo no mercado de trabalho, a política de privatizações, a livre circulação de capitais e a abertura da economia para a entrada de empresas transnacionais. E é importante que haja liberdade de comércio para garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento social. Para os neoliberais, o Estado é o principal responsável pela ocorrência de anomalias no funcionamento do mercado. A gente vai falar agora de uma das bases do neoliberalismo. A gente vai falar sobre privatizações. O que é privatizar? Privatizar é o ato da venda direta de uma empresa pertencente ao setor público para o setor privado. No Brasil, a gente verifica uma fase neoliberal durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi de 1994 a 2002. Na qual a Petrobras, a Vale do Rio Doce e algumas outras empresas nacionais foram privatizadas. Unilateralismo é a ação de um Estado no sistema internacional que traduz a ideia da confiança no emprego de seus próprios recursos de poder, no objetivo de executar sua política externa de forma independente. Trocando em miúdos, o unilateralismo é a prática de uma nação em tomar decisões visando somente o resultado interno, sem consultar ou sem se importar com as consequências a outras nações. Quem se comporta assim? Os Estados Unidos. É o principal país capitalista. Ele é um defensor de seus interesses em rodadas de negociações internacionais e, em diversos momentos, não abriram mão da sua condição de potência desenvolvida e manifestaram desprezo pelo papel de outras nações. Como surgiu a globalização? A palavra globalização pode ser caracterizada como a comercialização entre os países do globo terrestre. Em outras palavras, pode ser entendida como a expansão do capitalismo, que tem por objetivo aumentar o mercado e, portanto, os lucros, movimentando assim o capital. As suas características
são vistas desde as grandes navegações. Porém, ela ganha amplitude e se consolida através da caracterização de um novo momento na dinâmica da economia mundial, representada principalmente pela ação de empresas transnacionais e multinacionais, o avanço nos meios de telecomunicações e o maior alcance nos veículos de informação, a padronização do consumo em escala global e pela revolução tecnológica. Os meios de comunicação na globalização. A comunicação instantânea de alcance global é vital para a constante manutenção do sistema capitalista e, consequentemente, para a globalização. Podemos citar o telefone, a internet, satélites e o fax. As tecnologias integram e aproximam as pessoas e os países, fortalecendo a globalização. Olha aí o nosso exemplo, né? A gente está usando a tecnologia para nos aproximar. É como se nós estivéssemos na sala de aula nesse momento. Mas o melhor, gente, é que eu não preciso toda hora pedir silêncio, né? Porque vocês estão me ouvindo. Desculpa, eu não podia perder a piada. A globalização, gente, ela leva a um fenômeno chamado aldeia global. Então, a aldeia global é um termo que se refere ao fenômeno da globalização, que corresponde à visão do mundo através do desenvolvimento das modernas tecnologias de informação e comunicação, e também pela rapidez dos meios de transporte, diminuindo distâncias. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula a gente vai falar sobre os modelos produtivos e a evolução do mercado de trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês. Até lá!